Senhoras e senhores, esse é o Circo dos Horrores, não, brincadeira. Cara, eu acho, assim, desde que eu acompanho futebol, desde que eu estou vivo, esse é com certeza o placar mais mentiroso que eu já vi na vida. É o placar mais, assim, mais delituoso, viado, criminoso que eu já vi na vida. Esse jogo ter acabado 1-0 só, não faz sentido nenhum, tá ligado? Era no mínimo, pra quem viu o jogo de relance, pra quem não conseguiu assistir o jogo, entenda, era pra ser um 6-0. Um 6-0 e acabou 1. Esse é o nível. E vocês vão entender. Assiste o vídeo aqui comigo, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você, caso não me conheça, seja bem-vindo também. Eu sou o Peters. Aqui no meu canalzinho você vai acompanhar minha presença comentando jogos diversos do Barça, como esse 1-0 que eu fiquei puto, porque um gol só não é cara de Barcelona mais uma vez, beleza? Desde já eu já convido vocês a se tornarem membros no canal por apenas R$ 4,99. Você pode, agradecendo sempre os meus membros, Jotaro e João, obrigado por se tornarem membros. Se tornem membro você aí também pra fazer companhia pra eles, porque logo logo quando a gente vai bater uma meta de membro X, eu posso começar a fazer lives, vendo jogos com vocês pra gente trocar uma ideia um pouco mais no prive, né, podemos dizer assim, tá ligado? Enfim, rapaziada, cara, esse jogo foi um jogo que, tecnicamente, coletivamente, futebolisticamente, eu adorei do Barcelona. Foi um amasso. O Hansi Flick, ele mudou meio time titular, descansou muita gente, em especial Jules Koundé. Graças a Deus o Koundé descansou. Gente, o Koundé não descansava, velho. Então o Flick pegou esse jogo contra o Mallorca pra descansar o menino. Nem entrou no segundo tempo nem nada, ele só ficou no banco lá, ainda bem, ele precisava descansar. Entrou com Chesney, Eric Garcia, Araújo, Inigo Martínez, Forte, Gavi, Pedri, Lamine, Olmo, Ansu Fati de titular, cara, que loucura, e Ferran Torres. Eu achei uma curiosidade nessa escalação, porque todos que deram chilique se tornaram titulares, vocês repararam nisso? O Ansu Fati ficou muito chateado depois que ele aqueceu e não entrou contra o Celta de Vigo. O Hector Forte muito chateado, foi pro vestiário antes porque ele também não entrou. O Ferran Torres, quando foi substituído também contra o Celta, ele saiu um pouco chateado e os três viraram titulares, né, curiosamente, e eles deram a vida, assim, deram sangue nessa partida, cara. O Barcelona, mesmo sem meio time titular, ele fez uma das suas melhores partidas em termos de produção ofensiva hoje, tá ligado? Tava sem Lewandowski, sem Rafinha, sem Baldé, sem De Jong, sem Cubarsí, e conseguiu jogar um belo futebol, cara. As estatísticas são a coisa mais assustadora, cara. Vem comigo. 40 chutes a 4. 40 chutes a 4. 13 chutes a gol contra 0 do Mallorca. Como caralhos esse jogo acabou 1-0? Como? O Mallorca, ele entrou nessa partida com 5 goleiros e 6 zagueiros. Porque não é possível o tanto de finalização bloqueada que teve no primeiro tempo. Cara, o primeiro tempo era pra ter acabado 3-0, cara. 4-0. E não saía a buçanga do gol, cara. Isso tava me deixando puto já, mano. Pô, assim, o Ansu Fati é um cara que começou a partida meio mal hoje e tudo mais, mas ele foi pegando confiança com o jogo. O Barça foi atacando, ele foi pegando confiança, foi errando menos, foi acertando algum drible ou outro, acertando um passe, só que a finalização dele tava horrível hoje. Não só a dele, como a de todo mundo, né? Porque bateram na maioria dos jogadores. Cara, foram 13 chutes a gol, gente. 13 chutes a gol é quando passa dos zagueiros e o goleiro tem que defender ou algum zagueiro tira de dentro do gol. 13 chutes. 1-0. Não faz sentido. Não faz sentido. Tá ligado? E o primeiro tempo, resumindo, foi isso. Foi um amasso do Barcelona. Um jogo muito bem estruturado. A linha de defesa muito bem feita, né? O Mallorca chegou a fazer um gol no Barça, mas estava impedido. Bem ajustado ali. E o segundo tempo começou no mesmo ímpeto, né? Onde sai o gol do Dani Olmo muito rápido, né? Ali aos 46 minutos. Uma jogadaça, cara. O Dani Olmo, ele é muito bom jogador. A distância do Dani Olmo pro Firmino, gente, tecnicamente ela é gigante, tá? E vocês viram como o Barça decaiu na partida tecnicamente, ofensivamente no segundo tempo,
muito por causa da troca da saída do Dani Olmo pra entrada do Firmino, porque tecnicamente ele é absurdo, mano. Ele domina assim de primeira, numa bela jogada também ali do Eric Garcia de lateral, que inclusive jogou muito bem de lateral direito. Acho que o Flick depois dessa partida vai considerá-lo forte candidato pra ser também, não só substituto ali pra De Jong, Pedro, na volância, mas também pro o Koundé, tá ligado? Porque ele foi muito bem de lateral hoje, o Eric Garcia. E ele deu a assistência pro Dani Olmo, que dominou de esquerda, deu o fake movimento assim pra confundir a zaga e chapou no canto, tirando um belo gol. Depois desse gol, o Barcelona tentou criar ali e tudo mais, a bola batia e os caras perderam um monte de gol, cara. O filho de uma puta do senhor Léo Roman, desgraçado, maldito, amaldiçoado, catou até pensamento hoje, cara. Até pensamento hoje. Peter, por que você fica tão irritado? Porque é 1x0. Eu não gosto de placar de 1x0. Tem um placar que eu não gosto, é 1x0, cara. E o Barcelona, esse mês, eu vou mostrar pra vocês. Cara, em La Liga, não teve um jogo que a gente venceu por mais de um gol de diferença. Nesse mês de abril. Não teve um jogo que o Barcelona, o time mais goleador da Europa, do mundo, ganhou com mais de um gol de diferença em La Liga. Eu falei, beleza, vamos acabar isso hoje. E 1x0 de novo, cara, 40 chutes, irmão. 40 chutes, como essa porra acabou 1x0. Enfim, muito por causa desse corno amaldiçoado do Roman, que fez várias defesas. Só que assim, dando um resumo, do segundo tempo, o Barça, depois que, cara, bateu uns 70 minutos, depois da saída do Dani Olmo e da saída do Ansu Fati, o Barcelona ele perdeu um pouco do ímpeto ofensivo, curiosamente, né? Porque entrou o Rafinha e o Firmino. O Firmino, como eu disse, tem uma distância grande ali pro Dani Olmo. E com o Ansu Fati pro Rafinha, teoricamente, é pra aumentar a qualidade, né? Mas eu acho que, como o Rafinha jogando na esquerda, ficou mais fácil, de certa forma, defender o time do Mallorca, que ele também não atacava tanto por ali. E sem o Dani Olmo pra achar mais bolas, o ímpeto ofensivo do time cai um pouco e também vai cansando no decorrer da partida, né? O Mallorca começou a fazer as suas substituições e a pressionar o Barça lá em cima, né? E isso diminuiu um pouco as finalizações do Barça e aumentou um pouco as do Mallorca, mas também nada demais, assim. Nenhuma chance clara pro Mallorca. Mas, cara, assim. Lamine Yamal, garoto de 17 anos. Ele cometeu um crime hoje. O Yamal, ele não pode fazer o que ele fez com o cidadão Pedri nessa partida. Ele não tem o direito de fazer o que ele fez. O gol que o Yamal perde, gente, o gol que o Yamal perde não existe. Cara, o Pedri, ele recebe uma bola numa jogada aparentemente morta, conduzindo pra cima do meio campo, a galera se movimentando e ele acha um passe. Cara, um passe absurdo, quebrando todas as linhas, deixando o Yamal na cara do gol. Ele o goleiro, literalmente, ele goleiro, gol. Gol, goleiro, ele bola, bola, goleiro, ele gol. E ele faz um fake chute, o goleiro não cai, ele bate na pressa e o goleiro tira com os pés. Cara, como é que tá vendo, gente? Eu já falei isso várias vezes aqui na conta, mas como é que o meu Pedri, ele vai aumentar as estatísticas? Ele não precisa disso pra provar que ele é o melhor meio-campista do mundo nessa temporada, tá? Porque ignorantes e abestados do futebol, que só usam as estatísticas e não enxergam um jogo, pode falar isso, mas é a galera com a mente pequena. Mas mesmo assim, alguma estatística a mais ia provar a mais que o Pedri é um gênio da bola. E a quantidade de passes que ele deu, assim, que não geraram gol, teve com o Ansu Fati, no que ele rabiscou todo mundo, tá ligado? Também, ali no primeiro tempo, e o Ansu Fati perdeu, pegou mal na bola. E essa do Yamal, que foi a mais absurda de todas, não existe, cara. É uma sacanagem o que o Yamal fez com o Pedro, cara. É uma sacanagem. Eu ficaria puto, tá? Provavelmente daria uma bicuda na canela do Yamal se eu sou o Pedro. Porque ele não pode perder esse gol. Dribla o goleiro, sei lá, dá uma cavadinha. Mas não chuta no cara, pô. Não chuta no cara, esse gol me estressou, tá? Yamal, 17 anos, tem que evoluir, é muito bom de bola, Mas, cara, pelo amor de Deus, mano, passa o dia todo treinando finalização em cara a cara com o goleiro, Lamine. Porque a sua finalização é a única coisa que falta pra você melhorar, pra você se tornar de fato o melhor jogador do mundo, tá?
Não pode perder esse gol. Não pode. Eu acho que depois disso o Pedro até ficou meio puto mesmo, tá ligado? Porque assim, teve uma jogada que assim, provavelmente se tivesse alguma opção de passe ele chutaria, mas ele pegou a bola lá na defesa, não na defesa do Barça, mas no meio do campo, e ele começou a rabiscar sozinho, o Pedro. Sozinho, foi passando de um, passou de outro, passou. Aí falou, foda-se, vou chutar eu mesmo. E quase saiu o gol, inclusive, bateu, a bola passou perto da trave e ele chutou, tá ligado? Fez uma jogada de Messi o Pedro, mano. Porra, tá ligado? Foi o melhor em jogo do Barça, com justiça, foi realmente o melhor mesmo do Pedro e jogou um recintal de bola hoje. Aí depois acabou o jogo, 1-0 pro Barça. Cara, bom jogo do time, pecando na eficiência das finalizações, tá? O Barça, cara, um time que faz 40 chutes e 13 chutes a gol não pode fazer só 1-0, tem que melhorar a sua conversão de gols, porque isso pode penalizar a gente no confronto contra a Inter de Milão. Tudo bem que eu já era os reservas, né? O Ferran Torres perdeu ali seus gols, o Ansu Fati também. O Yamal, né? Perdeu o principal de todos. O Olmo, craque da bola, vai ser essencial pra gente contra o Real Madrid e contra a Inter de Milão. Eu acho que esse jogo mostrou um pouco, é curioso, né? Mas eu acho que esse jogo mostrou um pouco como o Lewandowski, que hoje não vai fazer, o time não sentiu tanta falta dele. Porque o que acontece, galera? O Lewandowski, ele é um cara que poderia ter feito um desses gols, dessas milhares de chances que o Barça teve, mas ao mesmo tempo, talvez elas não fossem tão possíveis de serem criadas com ele ali, porque algumas jogadas o Barça precisa jogar mais no pé do Leva, menos em profundidade, acertar perfeitamente a cabeça dele pro gol. O Ferran Torres, que ataca muito em profundidade, teve as suas chances, mas perdeu todas hoje, realmente a calibragem tava foda hoje. Mas enfim, se o Barça mantesse essa quantidade de chances, obviamente essa quantidade de chances ela é maluca, mas cara, era só ter 20% de conversão, meus amigos. 20% de conversão nesses 13 chutes a gol seria o quê? 3-0? 20%? Seria 3-0? Tá ligado? Só 20%, mano, de conversão. Se o time melhorar a finalização, é capaz sim de ganhar do Real Madrid, da Inter, sem a presença de Robert Lewandowski. E com caras que merece elogios, como Hector Fort mostrou pro Flick que ele é melhor que o Gerard Martin. Ele é melhor que o Gerard Martin, tá, Flick? Eu sei que você entende mais de futebol que eu, mas nesse caso, nós estamos certos. Ele é melhor que o Gerard Martin, de novo, tá? Tem mais, ele é melhor, a única coisa que o Fort não é mais assim do que o Martin é na força física, talvez. Porque ele defendeu melhor. Ele tem muito mais técnica, tem 1x1. Ele cria melhor. Ele tem noção de espaço melhor, noção de jogo melhor. Ele tem tudo melhor do que o Gerard Martin. Por favor, dê mais chance a este garoto, que é muito bom lateral. Tá bom? Eric Garcia, muito bem. Araujo, muito bem hoje, né? Foi muito bem mesmo. Araujo, só, assim, com alguns duelos ou outros perdidos, mas foi bem. Inigo Martins nem se fala, toda hora ele vai bem. Gavi, gostei do Gavi hoje, dando muita vitalidade pro time. O Lamine foi bem, apesar da minha crítica de 3 minutos pra ele do gol perdido. Ele foi bem, criou suas chances, criou ali tudo mais, só tem que realmente melhorar esse chute a gol. Olmo foi um dos melhores também. Ansu Fati, cara, o Ansu Fati, ele tentou, mano, o bichinho tentou, ele foi, o estádio foi muito bonito que o estádio fez aplaudindo ele quando ele foi substituído. Ele tentou, cara, ele recebeu sua chance de ser titular, deu uns 7 chutes, eu acho, ali, alguns com a finalização bloqueada e tudo mais. Merecia talvez um gol pra, sei lá, ter algum ânimo ainda nesse time, mas ele tentou, foi bem, não bem, mas foi ok, o Ansu Fati ok pra bem, tá, hoje não foi ainda é uma partida que mostra um pouco de como tá o estado psicológico do Ansu Fati, tá ligado? Mas eu gostei mais dele hoje do que em outros momentos que ele entrou em segundo tempo, ou na primeira vez que ele foi titular. Foi só a segunda vez que ele foi titular hoje pelo Barça. Enfim, galera. Eu vou ficando por aqui, né? O Barça agora de novo abre 7 pontos, né? Para o Real Madrid. Que vai enfrentar o Getafe num jogo assim chato, mas fora de casa. O Real Madrid tem totais condições de vencer aquele jogo, né? Vamos torcer aqui pra zicar. Um empate pra gente já seria muito bom nessa altura do campeonato. 6 pontos de diferença com um clássico chegando seria muito bom. Próximo jogo é final da Copa do Rei. E eu não sei se talvez eu faça algo especial pra esse vídeo aí. Claro, caso a gente saia campeão. Se a gente perder, aí vai ser mais normal mesmo. Mas enfim. Eu vou ficando por aqui. Até mais.